Eficiente, bem-vindo a mais uma edição do nosso 7º ano. E hoje nós vamos falar sobre mudança de vida através do esporte. O diretor acabou de soprar aqui no meu orelha, uma coisa que eu deveria fazer mais vezes. Cuida da sua vida, diretor! Mas vamos lá. Chega de blá 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 e nós estamos recebendo aqui no estúdio o paratleta Renato Cruz. Renato, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Conhecendo esse trabalho, né? Conhecendo o movimento que vocês fazem. Muito obrigado pelo convite. Espero ser um bom papo de qualidade. Vai ser um ótimo papo. Primeira pergunta que eu quero fazer, me esclareça uma dúvida. É correto eu falar para-atleta? Sim, e ao mesmo tempo não. É meio dúbio, mas eu vou tentar explicar. Explique-nos. É o seguinte, todo atleta de alta performance que pratica esporte, ele tem um treinador. O mesmo treinador de um atleta olímpico e de um atleta paralímpico é a mesma pessoa. É a mesma planificação de treinamento, são as mesmas dietas, as mesmas rotinas. Então, quando você ressalta o fato de eu ser deficiente, tá nesse para atleta. Então, você está ressaltando a minha deficiência. E talvez a minha deficiência não seja tão relevante. O que é mais relevante são os meus resultados, o meu empenho, a minha dedicação, o meu compromisso com o esporte ou a modalidade que eu pratico. Isso depende, Renato, porque se nós corrermos pau a pau, eu tenho certeza que eu vou perder. Eu tenho provocado muitas pessoas em relação a isso, a falar sobre a deficiência. O que é ser deficiente? Né? A palavra deficiente, ela precisa se manter nesse lugar que ela se encontra, mas ela precisa ter uma nova roupagem, entendeu? Um novo sentido. Porque muitas vezes quando você denomina um indivíduo que tem alguma deficiência, a sensação que dá é que ele é limitado em alguma coisa. E ele não é limitado. Talvez ele tenha que se utilizar de alguma ferramenta para executar aquilo que ele precisa fazer. Você falou sobre correr, se a gente corresse junto. Mas nós somos diferentes, então você vai conseguir correr também. Não. Vai no seu tempo, do seu jeito, da sua forma, mas você vai conseguir fazer. Aquela coisa assim, nem adianta tentar. Vou te dizer. Não vamos passar por esse mico, pelo amor. Não vou te convencer, então. A pessoa é realmente sedentária, não pratica esporte. É aquela coisa assim, não tem como negar. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você não se incomoda, claro. Quando você se tornou uma pessoa com deficiência? Então, existem duas formas de você ser deficiente. Ou você nasce ou você adquire. No meu caso, eu adquiri minha deficiência. Eu sofri um acidente de trabalho há 17 anos atrás, mais ou menos. Eu era funcionário do metrô de São Paulo. Eu estava fazendo uma manobra com uma ponte rolante e caiu uma peça de 400 quilos em cima de mim. Caraca. Foi o dia que eu não gostaria que acontecesse. Um dia eu estava numa escola e um garoto perguntou isso. O que você mudaria? Eu falei assim, olha, se eu tivesse o poder de mudar alguma coisa, aquele dia eu gostaria que não acontecesse. Porque ser deficiente no Brasil não é fácil. É um grande desafio. Só que eu digo assim que eu sou um cara de muita sorte, assim. Porque eu fui encontrando pessoas incríveis no decorrer da minha vida, nessa minha jornada, nessa nova jornada que estava se desenhando na minha frente, que foram me provocando num sentido de mostrar que eu podia. Você tinha quantos anos? Desculpa. Eu perdi minha perna com 34. Hoje eu tenho 51. Boa ideia! Sabia que você ia falar isso. Chega o pé da piada, deixa o pé da piada. Nesse tempo que você sofreu o acidente, você se permitiu ficar de luto, como todo mundo fala, por quanto tempo? Cara, eu confesso que eu não consigo identificar. Eu sei que eu passei por um período de luto, mas eu não consigo identificá-lo, de dizer que eu passei daqui para cá, um período. O que acontece é que, quando eu perdi minha perna, é óbvio que a notícia da amputação foi muito desafiadora para Sandra, minha esposa e minha companheira, que vivemos hoje 27 anos de casamento. Beijo, Sandra. Sandra querida, eu tenho 3 filhos maravilhosos, assim, o Pedro, o João e a Ana. Idades? A Ana, quando eu perdi minha perna, ela tinha 2 anos de idade, hoje ela tem 19. Então, dentro da minha capacidade de enxergar aquilo que estava acontecendo comigo, a única coisa que eu entendia é que eu tinha que reagir.
Entende? Então, eu não consigo, eu sei que todos nós temos um período de luto. E é importante vivermos esse luto. Eu não consigo identificar quanto tempo eu fiquei. Eu sei que o meu processo ele foi desafiador diariamente, de ver os meus filhos olharem para mim com esse novo formato, até a gente se acostumar com as mudanças de mobilidade dentro de casa. Eram crianças muito pequenas, então eles foram aprendendo, a gente foi aprendendo junto tudo isso. É óbvio que nesse período de luto, e você perguntando para mim, me traz na memória afetiva, nas minhas orações eu sempre falava o seguinte, não o porquê que estava acontecendo tudo isso comigo, mas sim o para que estava acontecendo isso comigo. E hoje eu consigo entender qual era o propósito maior na minha vida, assim, né? Tudo o que aconteceu. O acolhimento da família. Foi fundamental. O acolhimento da Sandra, principalmente da Sandra, que sempre foi uma mulher de muita ação, né? Pouquíssima procrastinação e muita ação. Que bom. Ela foi um grande apoiadora dentro desse processo. E quando eu encontrei o esporte como qualidade de vida, ela foi a primeira que falou, não, vai dar tudo certo, vamos lá. E assim a gente foi construindo essa jornada aí, que a gente consegue fazer visitar esse passado com muito carinho, com muita alegria e reconhecendo dezenas de pessoas que nesse processo fizeram parte da minha vida, assim. Fantástico isso. Deus também esteve muito presente na sua vida. Sempre, até os dias de hoje, eu sou muito beneficiário do amor de Deus na minha vida, e eu não sei, agora até confessando os meus pecados, eu não sei se eu sou um bom filho como pela quantidade de bênção que eu tenho recebido assim por parte dele, não só as pessoas, mas os lugares, a mudança de pensamento, assim, e o esporte teve essa habilidade de transformar esse Renato. Eu acho que isso que é incrível. A primeira base, a fé, a família, sim, que teve todo esse preparo. E em que momento o esporte passou a fazer parte da sua vida que você teve a grande transformação? Olha, desde o início, a única coisa que eu queria era, quando eu perdi minha perna, e eu tinha absoluta certeza que eu queria voltar ao trabalho. Eu não poderia me aposentar por invalidez. Foi o primeiro pensamento. Ana pequena, João muito pequeno, o Pedro não tinha chegado em casa ainda, e eu tinha que trabalhar. Então, o meu processo de reabilitação começou assim, querendo encontrar qual era o limite, observando a palavra deficiente, eu incorporei essa mensagem dentro de mim, entendendo que eu tinha um limite. Aí eu queria saber qual era o meu limite, o que eu não poderia fazer. Quando eu volto ao trabalho, eu encontro com um grande amigo, fui trabalhar na área de um grande amigo, João Bernardo das Neves. Cara incrível. Empático com a minha condição. Nós fomos trabalhar na mesma bancada, porque a minha formação minha primeira formação é eletricista de manutenção. E o João, olhando a minha dor, olhando meu estado físico, falou assim, cara, tem um monte de gente na mesma condição que você e que pratica esporte. Assim começa essa desconstrução desse Renato. E ele me chamou para uma corrida de rua, que eu tinha certeza, como você, que não tinha condição nenhuma de correr, e eu fui. Quando chegou no 3º quilômetro, eu estava vivo ainda, o coração estava pulsando. Estava batendo. Eu estou começando a mudar de ideia. Renato está fazendo a mudar de ideia. Quando eu cheguei no 5º quilômetro, eu já estava praticamente morto. Eu não tinha condições nenhuma de conseguir chegar no final, no 5º quilômetro. Quando eu passei a placa do 5º quilômetro, as vozes internas, porque a gente é recheado de voz interna, dizendo que pode e outras coisas que não pode. Uma voz interna disse para mim o seguinte, cara, você chegou na metade do caminho. Continua. Por que você vai voltar agora? Porque essa era a minha missão. Eu ia começar a correr. Quando eu cansasse, eu parava. E ia voltar pro meu carro. Era assim que o João me convenceu que eu poderia participar daquela corrida. E foi uma das coisas mais incríveis da minha vida, passar a linha de chegada, porque foi muito desconstruiu essa imagem da pessoa com deficiência que eu tinha dentro de mim, que era uma imagem que a sociedade coloca no ambiente e que a pessoa com deficiência assume esse papel de eu não posso, que eu não consigo, que não é para mim, que agora não dá, eu não quero. Essa dezenas de impossibilidades que a gente vai construindo. E é muito louco isso, porque quando eu chego no final da corrida,
eu chego muito emocionado, porque tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, um vulcão dentro de mim, e uma resposta. Uma resposta. Eu posso tudo. Eu posso tudo que eu quiser, que eu tiver disposto de pagar o preço. Porque nem tudo eu quero pagar um preço. Eu que o digo. Entendeu? Nem sempre eu quero pagar o preço. E tudo bem. E tudo bem não pagar o preço. Mas eu posso tudo. Tudo que eu quiser, que o meu dinheiro puder, que eu tiver a fim de pagar o preço. Porque às vezes o meu dinheiro não dá. Mas você vai ali batalhar. Mas a gente vamos ver como vamos construir. Eu quero, se eu quero, eu vou atrás. E às vezes e assim foi sendo construído essa jornada tão incrível assim para minha vida, viu? Eu sou um cara de muita sorte. Até que você chegou nas Paralimpíadas, do Rio de Janeiro, cara. 2016. O impossível se tornando realidade, parafraseando o Emicida. O impossível se tornando realidade. Medalhista. Que medalha você trouxe pra gente? Medalha de prata, no revezamento 4 por 100. 4 por 100 para as pessoas amputadas. Você sabe que aquele dia, em 2016, aquele gesto que eu estou fazendo, movimentando a medalha para os fotógrafos que estão ali, eu estava mostrando para os meus filhos que estão atrás dos fotógrafos, mostrando para ele que dava para fazer. Aquele dia, fazia 12 anos que eu tinha estado no leito de dor, com muito sofrimento, sem certeza para onde eu iria. Eu estava vivendo um dos maiores sonhos que um atleta de alta performance pode viver. Aquele dia é um dia em que eu consigo, não só o reconhecimento da sociedade, passar numa grande numa imprensa televisiva, em canal aberto, que você encontra os seus amigos depois e te fala, eu te vi na televisão. Plim, plim. Exatamente. Talvez sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais incríveis da minha vida. Mas eu não posso terminar de falar sobre essa jornada, porque depois que eu conquistei a medalha, eu descobri que existe algo muito maior que ela. O que é? É a jornada. É o caminho que se faz para conquistar as coisas. Que não é fácil. Já não é fácil o esporte no Brasil. Já não é fácil ser deficiente. Mas o caminho é mais que esse lance da dificuldade financeira e tal. O caminho é essa relação que a gente tem todo dia. Você com o seu cameraman, com o menino da produção, todo dia. Você chega, como que é essa relação? Como que é a minha relação com o meu treinador, com os meus colegas de trabalho, com as pessoas que trabalham no SESI, que é o meu clube, onde eu treino até os dias de hoje. Essa jornada, ela é mais importante do que o Olimpo. Porque muitas vezes a gente não... Quantos atletas que foram para os Jogos Olímpicos e não conquistaram uma medalha? Eles são menores, são piores do que eu? Não. Não são. Mas a jornada desse cara, a caminhada que esse cara fez, ela é extremamente importante. E ela deve ser exaltada. Por isso que eu sempre, quando eu estou num bate-papo que nem eu estou contigo aqui, eu sempre falo para as pessoas, cara, o importante é o dia a dia. Como que é o seu dia? Como que foi o seu dia hoje? Né? Hoje é terça-feira. Como que foi o seu dia hoje? Como que você passou o seu dia? Como foi quando você cruzou com o seu colega? Você tá legal? Você consegue identificar quando um amigo seu não tá bem? Você consegue ser um ombro, ser um ouvinte, ser uma voz, né? Então esse talvez seja o grande legado que eu levo para minha vida. A mensagem que eu trago dessa medalha é justamente a jornada que eu construí nesse caminho que me enche de muito orgulho, sem ser orgulhoso. Eu acho que até chegar realmente numa Olimpíadas, a gente faz muita comparação, principalmente por causa da mídia, justamente isso. O que eles transmitem dos atletas, exato, vamos colocar assim para ficar diferenciado, e o que eles transmitem dos para-atletas. Exato. A gente vê uma discrepância muito grande. A gente vê assim, que existe um abismo ali. Gigante. Que eles fazem. Então, e a gente não consegue entender o porquê. É um desfavor. Na verdade, o que a mídia faz para a sociedade é um desfavor. Eu vejo dezenas de ações tomadas na intenção de inclusão, né? Eu vejo dezenas de ações tomadas no sentido de despertar nas pessoas, principalmente com deficiência, que ela pode, mas tem atos que são muito mais simples e muito mais fáceis de ser feito do que eu construir uma campanha
que tenha uma intenção financeira, levantar um fundo financeiro. Entendeu? Porque esse lance do empoderamento, ele não vem só com o dinheiro. Não. Ele vem com mensagens em que a gente se identifique. Aconteceu uma cena muito interessante. Eu tô numa transição de carreira, né? Estou no meu último ano como atleta de alta performance. Esse ano é um ano muito importante para mim, é um ano de despedida, sim. Estar aqui para mim é muito importante, porque é um material importante para mim, que vai ficar registrado para os meus netos, para os meus bisnetos. Então isso é um dia muito importante para mim. E aconteceu uma cena esses dias numa competição em que eu estava competindo com jovens. Hoje o Brasil tem um grupo de jovens muito grandes, amputados, coisas que quando eu comecei eram pouquíssimos jovens que tinham acesso aos equipamentos e que poderiam encontrar no esporte uma vida útil, uma carreira no esporte. Hoje é muito grande a quantidade de jovens praticando esporte. E a gente estava numa competição e um jovem caiu na minha frente, correndo. Ele tropeçou e caiu, tropicou e caiu na minha frente. Eu passei por ele estava na minha frente, eu passei por ele. Quando eu voltei, eu cumprimentei e falei para ele, cara, você é um menino jovem, cheio de potencial, não desista. Olha, você continue treinando, fique firme. Uma palavra de ajuda para aquele menino, para que ele possa entender que aquilo faz parte do processo. Eu caí várias vezes competindo, pelo próprio domínio do equipamento que a gente usa, que é de alta tecnologia, e esse processo é um processo que leva um tempo ainda até você dominar tudo isso, seu corpo entender como isso funciona. E esse menino depois pelas redes sociais me mandou uma mensagem incrível, assim. Ele falou assim, Renato, eu te vi correndo no Rio de Janeiro. E quando eu te vi, eu nasci com uma deficiência. E quando eu te vi, eu me identifiquei. E disse para mim mesmo, se ele pode, eu também posso. Um menino que na época tinha 12 anos, e agora tem 17, 18 anos, se eu não me engano, que vai ser um excelente atleta, já é um excelente atleta, que o Brasil vai ter muito orgulho. Então, são essas coisas que a televisão deixa de passar. Sim. E são dezenas de pessoas. Eu sou um corpo. Tem outros corpos diferentes, com outros formatos, ou numa cadeira de roda, ou sentado num banco, fazendo arremesso, ou correndo numa cadeira de roda, ou por conta de uma amputação usam 2 equipamentos, 2 próteses de corrida, que vai se identificar com algum jovem ou algum senhor que está dentro de casa, achando que o mundo acabou, né? Então, acho que quando a televisão aberta evita ou tem medo de mandar essa mensagem para o ar constantemente, ao vivo, eu fico pensando o que é inclusão. A pergunta que todo mundo quer saber. O que é realmente inclusão? Porque quem tem a ferramenta não pratica isso, né? E é uma coisa que a gente fala, 46 milhões. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei isso nas nossas edições. O número de pessoas com deficiência, dizer que é minoria. Não. Vai cair uma bomba agora, vai matar todo mundo, só os deficientes vai ficar vivo. Cara, é gente pra dedéu. É uma Espanha. É uma Espanha. A quantidade de pessoas com deficiência no Brasil é uma Espanha. Somos mais de... São 27%, se não me engano, né? 24%, isso. Se você acompanhou a Paralimpíada de Tóquio, houve uma campanha... Está havendo uma campanha direcionada pelo Comitê Internacional de Esportes, em que eles falam que no mundo são 15%. O mundo são 15% de pessoas com deficiência no mundo. O Brasil eleva essa conta para cima. Entende? Então, a gente tem muito mais que o próprio mundo. Na somatória, a gente tem muito mais. Tem. E eu acho assim, se a mídia, a grande mídia, pensa realmente nesse mundo capitalista que a gente vive, atender 46 milhões de consumidores. Interessante, né? Colocar as pessoas... E aquilo que a gente fala, a deficiência não é o fim. Não é o fim. A deficiência ela é só uma característica e você tem que dar. E você está aqui, a prova viva disso. Isso mesmo. Competiu, trouxe medalha, isso. Reconhecimento para o Brasil. É isso mesmo. O esporte mudando a tua vida, mudando a vida de outras pessoas. É verdade. Se por dia a gente conseguir motivar uma pessoa... Rapidamente a gente será uma outra nação. Com certeza. Um outro lugar. A gente vai estar vivendo em outro lugar. Porque uma das características interessantes da pessoa com deficiência que tem a prática esportiva como ferramenta, porque eu preciso ser justo contigo, que nem sempre
a pessoa com deficiência vai encontrar no esporte o estilo de vida dela. Ela pode ser um escritor, ela pode ser um advogado, ela pode ser o que ela quiser. Então ele vai encontrar na sua jornada aquilo que ela está a fim de fazer. E ponto. No esporte, uma característica muito interessante é o nível de alegria e de comprometimento que as pessoas que praticam esporte têm. É muito divertido. Viver perto de um atleta paralímpico é engraçado demais, porque a gente se diverte com a nossa própria deficiência, a gente se diverte, a gente se alegra demais com a conquista de um atleta que a sociedade olha mecanicamente, ele tem uma deficiência visível, eu tenho uma deficiência que ela é socialmente aceita, eu entro em qualquer lugar, eu subo escada, tá tudo tranquilo para mim, então... Mas para um atleta que tem uma deficiência motora muito grande, que tem uma paralisia cerebral severa, que necessita de uma muleta para andar, e a gente vê essa pessoa inserida dentro do nosso meio, o como que ele se comporta ali naquele lugar, é muito divertido, é muito legal assim. Eu aconselho a todos a buscar um lugar para a prática esportiva, que você não venha a ser um atleta de alta performance, mas que você consiga entender que o esporte vai conseguir construir as limitações que às vezes a sociedade ou até o meio que você vive coloca na gente. É que o esporte eu acho que está envolvido tudo. Bem isso que você colocou. O esporte é saber viver em equipe, saber trabalhar com coletivo, Perfeito. A diversão, qualidade de vida que a gente não pode esquecer. Exatamente. Então, eu acho que o esporte, ele não é só do lado profissional, mas também ele tem que fazer parte de uma qualidade de vida. Eu acho que engloba tudo. Perfeito. É isso mesmo. E o esporte, você sabe que alguns, não sei se é nos Estados Unidos ou em algum país que não é o Brasil, que não é o Brasil, alguns empresários, quando tem os seus cartões, ele tem lá o seu nome, seus telefones, seus contatos e a prática esportiva que ele faz. No cartão dele, quando ele vai se apresentar para alguém, ele já diz qual é a modalidade que ele faz, se ele corre na rua, se ele faz triatlo, entendeu? Porque o esporte também é um ambiente de conectividade, em que se constrói dezenas de relacionamentos extremamente afetuosos e de fidelidade dentro do esporte. Então, a prática esportiva não é só na intenção de você ter um corpo diferente ou ter uma saúde diferente, não é isso. É conectividade, é a construção de relação. A gente se diverte com o esporte, Eu me diverto demais, cara. A gente, desde criança, que a gente vai, vamos jogar uma queimada, vamos jogar uma amarelinha, vamos fazer competição de amarelinha. Você vê, então, tudo isso tá ligado. Socialmente, você vê que o quanto as crianças... Da onde eu venho, que é o SESI, tem o esporte como pedagogia do exemplo. Isso é interessante. Todo atleta do SESI entende o que é a pedagogia do exemplo. É uma bandeira, é uma hashtag, é uma arroba lá que tem lá, pedagogia do exemplo. O atleta tem que dar exemplo. Porque o SESI nada mais é que uma escola, não é um clube, é uma escola. Então, que tem lá a sua grade curricular e tem um time de várias modalidades. Vôlei, atletismo, vôlei sentado, bote, natação, triatlo, dezenas de modalidades, basquete, dezenas de modalidades. E essas modalidades são usadas como ferramenta pedagógica para a vida dos alunos do SESI. Então, é uma ferramenta, eu e uma dezena de pessoas que praticam esporte entendem que o esporte, a prática esportiva, é uma ferramenta que pode transformar o mundo. Isso não é, como que eu posso dizer assim, não é uma fantasia. Não, é uma realidade. É uma realidade. O esporte tem essa habilidade. Gente, é uma maravilha poder receber o Renato aqui no nosso estúdio, no programa Viver Eficiente. Pena que o nosso tempo é curto. Mas aqui, hashtag diretor, chame o Renato mais vezes. Vamos chamar. Porque ele não deu só uma entrevista, ele deu uma aula, deu uma palestra e me motivou a começar a fazer um esporte. Olha aí, vamos lá. Que legal, ganhei o dia. Vamos começar a colocar o corpo em movimento. É isso. Renato, eu quero que você aproveite. Está passando aqui no nosso GC os seus contatos, mas a gente tem os deficientes visuais. Legal. Então, olhe para a sua câmera e deixa o seu Instagram. O meu Instagram é atleta Renato Cruz e você me encontra lá.
não tenho robô que cuida da minha conta, quem cuida da minha conta sou eu. Então ele mesmo vai responder os seus directs. Mesmo responder, tenho um prazer de bater papo com as pessoas, principalmente as pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou que receber um filho com deficiência, que também é um momento muito difícil. Sim. É um momento de muita dor, de muito luto. Reconectar com uma nova sociedade, porque a gente vive em bolhas, né? Pequenas bolhas. E para as famílias que têm recebido seus filhos com algum tipo de deficiência, pode mandar mensagem lá, a gente vai bater papo, vamos conversar e encontrar um lugar de apoio para que você possa, de alguma forma, mostrar não só a deficiência do seu filho, mas a potencialidade que ele tem. E a gente pode tudo. A gente pode tudo. Gente, eu estou aqui querendo fazer hashtag Renata Presente o Viver Eficiente, porque isso daqui não é só uma entrevista. É justamente assim. Eu acho que as suas palestras motivacionais devem ser fantásticas. Eu tenho tido... Cara, você percebeu que eu gosto de falar, né? Ah, bem-vindo ao clube. Adoro bater papo, eu adoro falar. E assim, eu tenho tido essa experiência magnífica, assim. Eu já fui em várias empresas importantes aí, GM, Mackenzie, já fui em vários lugares. Grandes empresas. Em grandes empresas legais, assim, e que eu tenho tido oportunidade de compartilhar esse olhar que eu tenho para o mundo. Hashtag sou fã do Renato Cruz e chame ele para a sua empresa, vai fazer toda a diferença. Obrigado. Renato, mais uma vez, muito obrigada. Realmente o nosso tempo é curtinho, mas a gente quer você mais vezes aqui. Só chamar, estou por aqui. Chamarei com certeza. Maravilha. Espero que vocês tenham gostado da nossa edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. Quero deixar um beijo sempre grande, enorme para minha equipe. Renato, um beijão. Mas o outro Renato também que trabalha aqui com a gente na equipe. Obrigado. João Leite, Carlos, André, obrigada pela maquiagem de sempre. Diretor, como que eu vou viver sem o meu malvado favorito? Não tem como, né? Então sempre estamos aqui, ó, juntinho. Como você falou, espírito de equipe. É isso aí. Então a gente se encontra na próxima edição. Vou ficando por aqui e até mais.